Olá pessoal, dando prosseguimento às aulas de práticas de eletrólise. Então essa aqui é eletrólise de aula 9, eletrólise de sulfato de cobre. E vamos aproveitar essa eletrólise para determinar uma constante importantíssima, né, na física, que é a carga elementar do elétron ou do próton. Aqui nós temos uma fonte, catodo, anodo, e aqui um amperímetro, né? Um amperímetro em série para medir a corrente que está passando no circuito. Aqui um eletrodo de cobre, e esse cobre aqui vai sofrer uma oxidação. E aqui está a reação de oxidação dele, né? Cobre, o átomo de cobre deposita 2 elétrons aqui no eletrodo e sai para a solução como cobre mais 2, íon cobre, né? E a solução é sulfato de cobre, então tem cobre livre também, né? Íons cobre livre aí na solução aquosa e íons ânions, né? Sulfato também na solução aí, livres, dissociados. Esses elétrons são jogados para o outro eletrodo, também de cobre, onde o cobre agora que está livre aqui na solução, vai sofrer uma redução. Está aqui a reação de redução, né? Cobre mais 2 elétrons, íon cobre mais 2 elétrons, e vai cobre o átomo de cobre. Em outras palavras, nesse eletrodo aqui vai haver uma dissolução, e nesse eletrodo vai haver uma deposição. Então, se você pesar um ou outro, esse eletrodo aqui, ele vai perder massa, e aqui esse eletrodo vai ganhar massa, né? É exatamente a massa de cobre depositada. As leis de Faraday são 3 leis, e se você juntar as 3 leis numa só, fica assim, ó. Delta M, que é a massa depositada, massa final da eletrólise, menos a massa inicial da eletrólise. Você usa uma balança para pesar, né, antes e depois da eletrólise. É diretamente proporcional, cai uma constante de proporcionalidade a equivalente grama do íon em questão. E também multiplicado pela carga elétrica. Então, o depósito de cobre vai ser diretamente proporcional, a massa depositada vai ser diretamente proporcional ao equivalente grama do íon que está sendo, no caso, o cobre, né? Está sendo depositado ali vezes a carga elétrica. A grande descoberta do Faraday foi que a cada carga elétrica de 96.500 Coulomb é a unidade de carga elétrica, né? Então, para cada aqui é aproximado, tá? Para cada 96.500 Coulomb, você tem um equivalente grama da substância depositada. O equivalente grama é definido como sendo o peso atômico do elemento químico, no caso seria o do cobre, né? Dividido pela valência dele, no caso, se for cobre, mais 2, certo? Então, equivalente químico, peso atômico, é só ir na tabela periódica, né? No caso do cobre é 63,54. Então, 63,54 grama dividido por 2, né? A valência do cobre, do íon cobre é mais 2, dividido por 2, vai ser a massa depositada para 96.500 Coulomb, tá? No caso, eu precisaria de 2 vezes 96.500, porque 96.500 Coulomb é para valência, para íons monovalentes, né? Então, eu preciso de 96.500 Coulomb. Esse valor, 96.500 Coulomb, em homenagem ao Faraday, ele foi alcunhado como F. Então, um F é um Faraday, ele equivale a 96.500 Coulomb. E vai depositar um equivalente grama para íons monovalentes. Está aqui, um íon monovalente, você precisa apenas de um F.
No caso do cobre, por exemplo, mais 2, você vai precisar do dobro, né? 2F. Para um íon trivalente, você vai precisar do triplo, 3F. E assim por diante. Pode ser um ânion também, né? No caso, carga é menos 2, então você vai precisar de 2F também. Aqui, só para ilustrar, carga elétrica, a definição de corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Então, carga elétrica é o produto entre a corrente vezes o tempo. Então aqui, ó, 2 vezes F, né? 2 vezes 96.500 é igual a I vezes T. Se eu estabelecer aí uma corrente no circuito, por exemplo, de 2 amperes, T vai ser 96, cancela aqui, né? 2 com 2, 96.500 segundo. Transformando isso em horas, eu vou precisar de aproximadamente 27 horas para poder depositar 63,54 gramas de cobre, tá? Avançando um pouco, né, na parte teórica, então nós temos sempre que o peso atômico, né, no caso o elemento químico, já vimos isso na aula 8, constante de Avogadro, né? O atomograma, no caso, ou atomograma ou o peso atômico, né? Ou o mol, né? Peso molecular, sempre vai equivaler à quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, que é designado como número de Avogadro, né? Então, aqui podemos fazer uma regra de 3, né? A carga elétrica aqui, ó, Q de 1 farad vai depositar quantos átomos, então? Vai depositar número de Avogadro, Na, dividido pela valência, né? No caso seria o equivalente, né? Equivalente grama, certo? Se o V for 1, né? Mas como genericamente V, 1 farad vai depositar Na sobre V átomos. Então, qual é a carga elétrica que, veja bem, 1 farad, que é 96.500 coulomb, vai depositar o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, dividido pela valência V. Então, qual seria a carga elétrica de um átomo, ou um íon, né? Então, fazendo essa regra de 3, nós vamos chegar nessa expressão, V vezes F sobre Na. F é 96.500 coulomb, Na é 6,2 vezes 10 a 23 apenas, né? Por mol ou por átomo, né? Átomos. Então, essa expressão nos diz o seguinte, que a valência, veja bem, a valência de um íon metálico pode ser mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Você não vai é impossível você encontrar uma valência menor que 1. Então aqui ele está dizendo isso, ó. 1 é o menor, né? Valência, ó, 1 é menor. Então menor do que? De uma quantidade F sobre Na. Então essa quantidade F sobre Na é a carga elétrica do elétron, ou a carga elétrica do próton. Hoje, com os valores conhecidos, né, o Faraday não conseguiu chegar aqui, porque ele não tinha o número de Avogadro. Mas ó, hoje nós temos aí uma aproximação, né, não é bem 96.500 coulomb, né, um Faraday, mas se você pegar isso aqui, dividir por 6,02 vezes 10 a 20, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elementar do elétron ou do próton. Para transformar isso aqui de uma forma mais... Isso aqui é teórico, né? Desenvolvemos teoricamente. Para transformar numa coisa mais prática, mais experimental, retornaremos à lei geral das 3 leis de Faraday, que é ΔM, K e Q, né? K vezes o equivalente grama vezes a carga elétrica. Então, se a carga Q, usando, né, a descoberta de Faraday, 96.500 coulomb, né?
Se F, né, for para um íon monovalente, né, a carga elétrica for 1F, 96.500 coulomb, eu vou depositar um equivalente grama, né, e aqui o E é o equivalente grama da fórmula, eu cancelo e chego no valor eu determino, né, o K, essa constante aqui, ó, de proporcionalidade, como sendo 1 sobre F. Voltando à equação original, ΔM, então K, 1 sobre F vezes equivalente grama, peso atômico dividido pela valência, vezes Q, que é I vezes T, né? Carga elétrica I vezes T. O F, pegamos daqui, né? F igual a F sobre NA. E igual a F sobre NA. Então, F igual ao produto de E vezes NA. Voltando à fórmula, colocando aqui no lugar de F, né? E vezes NA. Chegamos aqui, né? PA vezes peso atômico vezes a corrente, né? Vezes o tempo de eletrólise. E aqui embaixo no denominador aparece o E, a carga elementar do elétron, vezes o número de Avogadro, vezes a valência. ΔM igual a essa expressão. Coloca ΔM para cá, para baixo e para cima. E eu chego nessa expressão aqui que é experimental, né? Então fica peso atômico vezes a corrente, vezes a corrente que eu vou passar no circuito e vou medir, tá? Vezes o tempo de eletrólise, e ΔM eu vou pesar a massa inicial e final, e NA é o número de Avogadro, e a valência do cobre no caso é 2. Substituindo aí as constantes, né? Fica 63,54 é o peso atômico do cobre, e eu vou medir no circuito, T é o tempo de eletrólise, 6,02 vezes 10 a 23 é o número de Avogadro, vezes a valência que é 2. Isso aqui eu calculo a parte, né? Então fica assim, e chamo de K, por exemplo, né? Então isso que eu estou assinalando aqui, eu vou chamar de K. É só medir a corrente I no circuito, o tempo de eletrólise, e na balança eu vou determinar, por exemplo, o depósito de cobre, né? E não a dissolução do cobre, mas, ou seja, um aumento de massa, né? Eu vou pesar inicialmente, depois de um tempo T, eu peso novamente, e a massa final menos inicial vai me dar o ΔM, tá? E assim eu calculo o valor de E. Então vamos lá, que eu vou mostrar a preparação experimental para vocês. Então aqui temos a montagem experimental. Aqui eu tenho uma fonte de 12 volts, né, ligada à rede. Ela não é bem regulada, então para isso eu tenho um regulador aqui para poder manter a corrente constante no circuito, né? Então isso aqui foi construído à parte, mas eu podia injetar direto com essa fonte a corrente que eu quisesse aí, né? Então aqui, ó, daqui sai, né, aqui tem no caso o anodo, né, tá aqui, ó, ele vem aqui, então passa em série pelo amperímetro, depois, olha lá, o fio preto, né, ó, olha lá, passa pelo sistema que eu vou regular melhor, estabilizar essa corrente, né, no circuito, e vem aqui, ó, conectado a esse eletrodo aqui, tá? E do outro lado, aqui o catodo, né, ó, sai da fonte e vem direto aqui pro catodo, tá? Então esse eletrodo aqui é de cobre, né? Eu vou simular aqui, é igual esse aqui, ó, tá? É um parecido com esse, né? O que que eu fiz? Eu lixei, tá ok? Deixei bem lixado, né, para tirar ferrugem, gordura, etc. Aqui, ó, tá? E lavei, né? Eu lavei com água comum mesmo, depois ele foi secado, tá? Então foi secado e foi pesado. Então eu vou mostrar a pesagem dele.
Aqui está o eletrodo, né, de cobre que eu acabei de lixar, lavado e secado tudo certinho. E só colocar aqui na balança e pesar, tá? Nesse caso aqui, 4,171 gramas. Eu anoto isso aí em algum lugar e pronto, tá pesado. Aí ele vai ser usado para depositar cobre aqui, né? Porque ele seria o catodo, né? É onde vai ocorrer a redução do íon cobre, né? Ele vai capturar 2 elétrons e deposita aqui como cobre 0, tá? Agora vamos começar a eletrólise. Então aquele catodo, né, que foi pesado lá, é colocado aqui, conectado, né? O circuito amperímetro em série, tá? E aqui eu já deixei regulado para poder já ter uma corrente aqui medindo aí, passando no circuito. Então aqui é só ligar a fonte, ó, e disparar o cronômetro, ok? Pronto, aqui ó, tá passando pelo circuito uma corrente, ele oscila um pouco, né? Olha lá, 67, 66. Aí ele fica, a primeira casa depois da vírgula fica oscilando um pouco. Olha lá, 66, 65, 65. Aí ele fica mais ou menos estável em 65. Aí de vez em quando vai para 66, 67. Isso aí eu vou anotando, né, periodicamente, porque o objetivo é deixar com essa corrente aqui, está em miliampere, tá? Desculpe, a unidade aqui eu deixei já na escala de miliampere. Quer dizer, na verdade, se for, por exemplo, se for 65 miliampere, seria em ampere, seria 0,065 ampere, tá? Então, nesse valor aí de corrente, nessa intensidade de corrente, né, eu vou deixar pelo menos 1 hora, 60 minutos em tempo de eletrólise, tá ok? E depois de 1 hora eu desligo tudo, monitorando essa corrente aí em torno de 65 miliampere. Desligo tudo, desconecto aqui, né? Tiro o cobre daqui, a placa de cobre, tá certo? E eu vou lá e vou pesar novamente. E assim eu tenho a massa final menos a massa inicial, que vocês viram eu pesando ali. Então eu tenho ΔM, né? E a corrente I da fórmula, 65 miliampere. E o tempo de eletrólise, 60 minutos multiplicado por 60, tá? 3.600 segundos. E assim nós vamos lá para a fórmula e vou já pegar um ΔM, né, já feito anteriormente, mais ou menos com essas características, esses valores de corrente e de tempo, tá? Usando mais ou menos os mesmos eletrodos. Então esse tipo de experimento você pode repetir para 30 minutos, para 60 minutos, para mais de 1 hora, para o tempo que você quiser. Lembrando que para tempos curtos, né, tempo pequeno de eletrólise, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos, para uma corrente em torno de 60 miliampere, ele vai depositar muito pouco, né? Então a balança às vezes até não detecta muito bem essa diferença aí, essa variação de massa. Então eu deixo um tempo bem longo, com uma corrente mais ou menos dessa ordem aí. Aqui, como eu havia dito, né, esses valores aqui é peso atômico do cobre, não vai mudar. O número de Avogadro é constante, né, 6,02 vezes 10 a 23. A valência do cobre é mais 2, tá? Então o que nós fizemos? Nós medimos I, corrente I, a intensidade dele em miliampere, né, tempo em segundo, e o ΔM é a massa final menos a massa inicial. Então aquele eletrodo é pesado 2 vezes, tá? No início da eletrólise e no final dele. E vai me fornecer o ΔM. Esse valor aqui você já pode fazer
em separado, né? Deixar já pronto para como K, certo? Então basta medir I, T, delta M. Se vocês conseguirem montar fizer uma montagem dessa aí, parecida ou semelhante com ela, vai ser, só medir a corrente, né? Tem um amperímetro no circuito, basta ter um cronômetro, né? E uma balança, tá? Então isso aí você pode escolher o valor da corrente que você quiser, o tempo de eletrólise que você quiser, lembrando que quanto mais longo o tempo de eletrólise, mais massa será depositada, né? Maior vai ser o ΔM. Aqui eu tenho uns valores aí que eu escolhi, que já de experimentos já feitos aqui no laboratório, para uma corrente de 26,1 mA em média, né? Então ele flutuou um pouco, eu peguei a média dele durante 1 hora, tá? Então, 26,1 mA, 0,0261 ampere, né? E para 1 hora de eletrólise deu 3.600 segundos. Eu pesei inicialmente, depois eu pesei, depois de 1 hora, na balança, 0,031 grama de cobre depositado para essa corrente aqui fornecida no circuito durante 1 hora. 31 miligramas, né? Então aquela lá que eu mostrei, no caso lá, tinha quase o dobro, né, de corrente ali, né? Deveria depositar o dobro de massa aqui, tá? Colocando na fórmula, substituindo aí, dá aqui, ó, 1,599 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Colocando esses três valores aqui, I, T, delta M, tá? Então, substituindo, fazendo a conta, chega-se a, no caso, usando esses dados experimentais, né? Nesse experimento específico, conseguimos chegar a 1,599 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é praticamente 1,6, que é o valor aceito atualmente, tá? Então, o valor de carga elétrica aceita hoje por outros métodos muito mais sofisticados, o valor aceito atualmente é 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E nós, usando um circuito simples, né? 2 eletrodos de cobre, um amperímetro e uma solução de sulfato de cobre e uma fonte, conseguimos chegar num valor bastante próximo, tá? Até a próxima aula.